Olá, eu sou Anne Rochelle, jornalista do IFB, e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Estação IFB. Nós vamos falar sobre intercâmbio estudantil com os estudantes Lucas Bombardi e Bruna Caroline, que voltaram de um intercâmbio em Portugal recentemente, e também com o assessor de Relações Internacionais do IFB, Anderson Galvão. Olá, pessoal! Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Vocês podem se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo? Olá, eu sou a Bruna, do Campo São Sebastião. Eu era aluna de pedagogia. Eu tive a oportunidade de concluir o meu curso durante um intercâmbio em Portugal e colo grau na semana que vem. Sou o Lucas, tenho 25 anos, sou estudante de licenciatura em Biologia. Estou no IF desde 2019 e ainda tenho mais ou menos um ano e meio para concluir o curso. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Anderson Galvão, assessor de Relações Internacionais do IFB e estou na casa e na rede federal há uns 13, 14 anos. Legal, vamos começar, né, conversando com os nossos alunos. Já falaram de quais cursos e campi são. Eu queria saber quando que vocês embarcaram, quanto tempo a duração desse intercâmbio e como que foi esse processo, né, para o início do intercâmbio em Portugal. Sim, bom, a gente embarcou no dia 26 de setembro e voltamos no dia 27 de fevereiro. Chegamos no Brasil no dia 28. E foi um período de 5 meses de intercâmbio. Como vocês foram selecionados, Lucas? Passaram por quais etapas até chegar ao processo final? Olha, eu lembro que teve uma análise de currículo, teve a carta de motivação que a gente apresentou também, uma carta de recomendação de algum docente do IF. E depois dessa entrega de documentos, eu acho que foi só essa etapa, não foi, Anderson? Acho que talvez o Anderson possa... Sim. Toda a seleção no IFB vem por meio de edital, né? O edital é colocado na praça, onde todos os estudantes, se for para estudante, né, têm acesso. E para esse edital específico, a gente tentou identificar não somente aspectos, digamos assim, acadêmicos, né? Não só nota, né? A gente tentou identificar quais eram os estudantes que tinham mais engajamento dentro da instituição, em pesquisa, em extensão, em ações, né, dentro do campus, né, e ações dentro do curso. Então, nesse edital que o Lucas e a Bruna participaram, né, além, né, do critério desempenho acadêmico, né, tinha os dois critérios, que era desempenho em ações de extensão e ações de pesquisa. E eu acho que basicamente foi isso. E a análise final, né, foi classificar os estudantes que se inscreveram dentro desses 3 critérios. Tinha um 4º critério, que era o critério social. Legal. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas ações de extensão e de pesquisa dentro dos campi, né? O que é que vocês fizeram lá dentro que vocês acham que ajudaram, até na nota mesmo final, né, para a classificação? Então, eu sou do Campo São Sebastião e eu sou da Escola de Educação, né? Era estudante de pedagogia e dentro do curso de pedagogia, os professores eles sempre tentavam promover projetos e pesquisas, ações que engajassem os estudantes a viverem a prática educacional enquanto a gente estava dentro da universidade. Então, eu fui monitora do NAPNE, que é o Núcleo de Atenção para Pessoas com Necessidades Especiais. Eu fui monitora por 2 anos e eu fiz monitoria também na Ludoteca, que é um laboratório que a gente tem dentro do Campo São Sebastião, que é um laboratório que ele tem como objetivo ajudar as mães estudantes com os filhos enquanto elas assistem às aulas. Eu fui monitora da Ludoteca por 1 ano. E eu também participava paralelamente de outros projetos e pesquisas que surgiam no campus. Bom, eu acho que as coisas mais marcantes que eu fiz lá foram 2 PIBICs, inclusive durante a seleção eu estava terminando o segundo. Fiz um PIBIT também, fiz monitoria voluntária e durante a pandemia eu fui mediador virtual também.
participei da organização da Semabio, enfim, participei desde o início, porque assim, eu sou residente lá no campus, eu sou de São Paulo, né? Então, desde que eu cheguei lá, por estudar de noite, eu quis ocupar o dia com outras tarefas. Então, desde o início, eu tô sempre procurando coisa para fazer lá, para complementar minha formação. Então, o caminho é longo, né, pessoal, para chegar a ser aprovado no edital do intercâmbio. Não é só nota, né, ou desempenho em sala de aula. Tem outros critérios, até o social, né, Anderson, que você chegou a comentar. Sim, eu falo que força de vontade é 50% do caminho percorrido. 25% seria a preparação, né? Os alunos têm que estar engajados, têm que fazer parte da instituição, têm que vivenciar, digamos assim, as oportunidades que o Instituto oferece, né? E os outros 25%, digamos que é a concorrência. Então, se você tem esses 3 critérios aí já bem definidos, você tem já um passo à frente, né, em uma oportunidade como essa do intercâmbio para o Instituto Politécnico Santarém. Eu queria saber em qual cidade, né, vocês ficaram, qual universidade. Queria que vocês falassem um pouco sobre as vivências de vocês, né, nesse bairro, que acharam mais diferente em relação ao Brasil, que trouxeram para cá como experiência. Bom, a gente ficou em Santarém, é uma cidade que fica a mais ou menos 40 minutos de trem de Lisboa. É um dos maiores distritos de Portugal, e a gente conversava muito, assim, que o nosso choque cultural inicialmente não foi tão grande, porque Santarém esteticamente lembra um pouco Brasília, e a língua que eles falam lá em Portugal é português, né? E assim, a gente ficou no Instituto Politécnico de Santarém. Lá no Instituto a gente teve várias oportunidades também como estudantes. Eu fiz 2 estágios no Instituto e fiz uma pesquisa também. E a gente também desenvolveu um outro projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. É isso aí. E, bom, que eu dar um spoiler aí, eu consegui participar de um projeto de mobilidade acadêmica. Fui para a Bélgica, passei uma semana lá, fazendo um trabalho de educação social com jovens lá. Muito interessante. Legal, gente. Eu queria saber se vocês já tinham viajado ou morado no exterior antes e o que vocês trazem aqui para a gente que acham que foi mais memorável nessa experiência. O que vocês lembram com saudade ou acham um episódio engraçado? Enfim, contam para a gente alguma coisa legal assim dessa experiência. Eu nunca tinha morado no exterior. Na verdade, eu falava com o Anderson e com o Lucas que eu nunca tinha nem andado de avião. A primeira vez foi esse voo de 9 horas para Portugal, porque eu morria de medo de altura, perdi o medo na prática. E quando a gente chegou lá, eu acho que assim, as experiências mais memoráveis assim, foi com os nossos amigos, que também eram estudantes, né? Que a gente conheceu, outros intercambistas que estavam lá. E eu acho que as minhas experiências mais memoráveis assim, foi viajando sozinha também, porque eu viajei sozinha para outros países. E eu acho que a experiência, assim, a memória mais especial que eu tenho foi quando eu peguei o voo sozinha, de Portugal para Paris, e aí cheguei lá e não sabia falar francês e tive que me virar. E aí, para pegar trem, pegar metrô, me perdi no metrô a primeira vez, porque o metrô de Paris é aquela loucura. E aí comecei a andar assim, sabe? Quando eu vi a Torre Eiffel, eu estava filmando, eu dei um grito mudo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas assim, consegui. E o Lucas sempre, a gente, no caso, se tornou muito amigo durante o intercâmbio. E aí o Lucas, assim, sabe, porque ele já tinha viajado. E aí a gente, por mensagem, ele me orientando. Não, fica calma, quando chegar no aeroporto faz isso, faz aquilo e tal. Uhum. Muita emoção, né? Muita. Pois é. Eu, quando nessa situação que eu fui para a Bélgica aí, eu fiz um planejamento todo, né, de chegar no dia, tal, no horário certo, lá no Airbnb que eu tinha alugado. Deu tudo errado. Como a vida, né? Primeiro que eu não consegui sair do aeroporto, cacei uma saída lá, não deu certo, tive que dar uma volta enorme lá, procurar um ônibus para sair de lá de dentro. Aí beleza, fui pra estação de trem, peguei o trem pra estação no sentido que eu precisava ir, só que lá é assim, se não tem ninguém pra descer, eles não param. Ou param assim, tipo, segundos e, beleza, vou embora. Porque quem abre a porta do trem pra sair é o próprio... Maquinista. Não, o próprio passageiro, sim, tem um sim. botãozinho lá. E aí, só que foi tão rápido que eu não percebi que tinha chegado na minha.
E aí eu continuei sentado e passou. Aí eu desci numa estação deserta lá no meio do nada. Tive que comprar outro bilhete voltando. Enfim, o que era pra chegar em meia hora no Airbnb, eu cheguei tipo 2 horas depois e exausto, com a mochila enorme nas costas. Mas no final deu certo, né? Deu tudo certo. Só queria fazer um adendo a essa ida do Lucas da Bélgica, né? Tava eu em casa, acho que era um final de semana, né? Aí recebi um vídeo dele, um vídeo super fofinho. Cara, ó, tô aqui, terminei o trabalho agora, queria, assim, com felicidade no coração, né? Agradecendo a oportunidade do IFB e também da assessoria, né? Em ter proporcionado essa possibilidade, né? Eu sempre falo, olha, no intercâmbio é muito importante que vocês estudem, que absorvam o conteúdo que está sendo colocado lá, mas tem um aspecto que é o aspecto cultural. A cabeça da gente não volta igual quando a gente se dispõe a viver uma outra realidade, né? Volta muito ampliada. E quando eu vi o Lucas na Bélgica, depois a Bruna indo para França e depois para Porto, eu falei, gente, eles estão fazendo o que se espera que se faça num intercâmbio cultural, né? Viver a cultura do local, viver o que você pode viver aqui no dia a dia, aqui no Brasil, dentro das nossas rotinas, dentro dos nossos espaços, a gente não tem condições. Né? E foi uma surpresa, né? Porque eu fiquei de mandar aquela mensagem avisando desde antes de ter ido. Eu fui enviar só no final, ó. Então, vim pra Bélgica, terminei o projeto já. Chegou Já estou totalmente voltando. Mas ainda bem que eu não fiquei com ataque do coração, né? Ele já mandou a mensagem quando estava tudo resolvido e já estava finalizando. Mas ela é muito legal, né? Saber que a gente não dá asas. Cada um já tem as suas asas, que a gente dá é vento. Sim. Né, para que vocês possam voar. E é legal também que no IF tem essa oportunidade dos estudantes terem essas despesas custeadas, irem sem essa preocupação, com todo um suporte, né, do IFB, desde a parte de documentação até chegar lá, enfim. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Eu queria saber o que vocês acharam, né, da cultura local, dos estudos, se notaram muita diferença em relação ao Brasil. Então, a cultura local. A gente chegou num período que estava começando o outono, indo para o inverno. E aí a gente soube que lá em Santarém tinha as touradas. Infelizmente a gente não pôde ver nada assim dos eventos, porque no inverno não acontece muito, é muito frio. E aí a gente viu bastante do fado português, que é quando juntam aqueles grupos e tal, principalmente no final do ano. O Natal a gente amou. Comemos peixe pra caramba. Bacalhau toda semana. Deus, imagino. Que inveja. Azeite, muito azeite e muito peixe, né, Lucas? É isso. Eu já Meu Deus. tô virando um já. E em relação aos estudos, vocês acharam a metodologia lá, Lucas, diferente do Instituto? Não reparei muita diferença não. Mas o que eu até comentei ontem na gravação da reportagem é que, assim, lá o curso que eu fiz foi de educação ambiental. Então, os conteúdos de biologia, eles não são tão aprofundados quanto no meu, propriamente, né, biologia. Então, tinha muito essa troca, porque enquanto eu contribuía lá com essa parte da biologia, eles, né, devolviam nessa parte do turismo, ecoturismo, educação ambiental. É isso. Eu queria saber se os conhecimentos que vocês adquiriram aqui, né, no curso de vocês dentro do IFB, oportunizaram assim, uma maior integração com os estudantes portugueses, que vocês falassem também um pouco sobre o kit, né, que vocês desenvolveram lá, como que surgiu essa ideia, esse projeto, como que veio isso na cabeça de vocês. Sim, eu acredito que os nossos conhecimentos, as nossas experiências que a gente teve aqui no Brasil foram essenciais para a gente poder se desenvolver de uma maneira melhor lá e se adaptar, porque a gente não chegou lá, sabe, assim, uma folha em branco. Tinha várias coisas, assim, várias situações onde a gente pôde agregar de uma maneira significativa no curso de educação. Eu fiz uma matéria que era muito parecida com a matéria que eu tinha feito aqui no Brasil, só que em diversos aspectos era completamente diferente, sabe? Então eu fui com os meus conhecimentos e consegui aprender muito também. Você quer falar um pouquinho sobre o kit? Sim. Primeiro, a gente estava, eu e a Bruna e mais 2 colegas brasileiros também, mas que não foram pelo IF. A gente estava numa mesa de bar, né, Bruna? Conversando, refletindo que
lá eles produziam muito lixo na hora do jantar, porque era assim. Deixa eu abrir o kit aqui enquanto eu vou explicando. Lá, o jantar era servido em uma sacolinha plástica, e dentro dessa sacolinha tinha uma bandeja de alumínio e um potinho plástico para levar a sopa, né? E aí a gente comentando, assim, totalmente descontraído, produz muito lixo, vamos conversar com o diretor, o Jorge, né? Uhum. Vamos falar com alguém sobre isso e ver se tem como, sei lá, produzir algum kit reutilizável, fazer essa influência, né, pro pessoal, reduzir o lixo, talvez até dar um desconto para quem use esse kit, já que não vai ter o custo de recicláveis. Então, quem sabe, né, ter uma devolutiva aí pro estudante também. E a gente meio que arquivou essa ideia, assim, saiu de lá, nossa, vamos fazer isso, ficou parado. Uns meses depois, eu estava apresentando um dos trabalhos finais lá de uma das disciplinas, ou melhor, antes de apresentar eu já tinha mencionado essa ideia para os colegas do grupo, e a gente aproveitou para, na apresentação, mencionar isso para Fabrícia e para o Jorge. E eles acharam super interessante, abraçaram a ideia e em cerca de um mês, mais ou menos, já tinha o kit pronto. E aí a gente foi presenteado, né? A Bruna ganhou um, eu ganhei um. E a Fabrícia, quando veio, trouxe esse aqui pro Anderson também. Esse kit hoje ele é distribuído na cantina do IPS e os estudantes podem adquirir ele por 10 euros. E como foi a adesão lá do pessoal em relação aos kits? Vocês estavam lá quando começou a ser utilizado já? Não. Não, Foi né? no nosso último mês lá, tanto que no último dia nosso que a gente ganhou o kit. Então a gente ainda não sabe como foi a adesão, se o pessoal aceitou bem, mas é isso. Mas é isso, um legado brasileiro, né, Anderson, que Sim, fica sim. lá. E digamos assim, é uma preocupação, né, nossa do brasileiro com o descarte correto do material reciclável, né? Eu também eu morei no Canadá um tempo e me assustava bastante, que tudo que você ia fazer em qualquer lugar, né, sempre era a embalagem da comida, a embalagem da embalagem da comida, a sacola que você vai levar, né, quando você chegava em casa, metade do peso Jogava que você metade, carregava, né, com o alimento que você comprou era lixo, né, material reciclável. Mesmo que material reciclável, mas é um descarte, né? E eu aqui queria aproveitar e agradecer ao João Moutão, que é o reitor, né? Eles chamam de presidente do Instituto Politécnico de Santarém, o São Martinho, que é o pró-presidente, que significa que pró-reitor, né, de internacionalização, e a Fabrícia. Eu sempre falo que o intercâmbio e a mobilidade, essas parcerias, elas não são só para os estudantes. A primeira parceria se estabelece entre instituições. Então, primeiro a gente estabeleceu essa parceria com o Politécnico de Santarém, a gente tem uma longa experiência, e acho que são 7, 8 anos de parceria, né? E eles são a gente, né, lá. Então, todo o cuidado que a gente tem com os nossos estudantes aqui, eles têm com os nossos estudantes lá. Então, esse carinho, essa preocupação, eu às vezes também um pouco inseguro, falava com a Fabrícia, que ela é o meu contato mais próximo, né? Ela, não se preocupe que os meninos vão ser muito bem recebidos aqui, já está tudo preparado para eles. Foi assim? Foi. não vai me desmentir, né? Mas a Fabrícia ela trabalha na assessoria internacional lá do Politécnico de Santarém e foi fundamental, assim, para eu me sentir tranquilo em lançar o edital, em fazer a seleção, tirar as dúvidas, porque surgiram dúvidas durante o edital, e, por fim, né, encaminhar os dois para o Politécnico de Santarém. Então, ela me deu o caminho do começo ao fim, né, para que eu me sentisse seguro e tranquilo para, enquanto cidadão, enquanto instituição, né, viabilizar esse programa de mobilidade para o Lucas e para a Bruna. Com relação ao kit, a Fabrícia fez o maior mistério para mim. Eles vieram para cá no mês passado, para um evento chamado Salão do Estudante, é onde várias instituições de ensino ficam passando por várias cidades do Brasil para divulgar. E a gente não se conhecia pessoalmente. A gente fazia quase 3 anos que a gente se falava, quase que quinzenalmente, e não tinha ainda, né, se visto, né? Foi um momento gostoso, foi um abraço assim bem, bem caloroso. O estranho é que parece que a gente se conhece pra caramba, né? A gente sabe que quase, ó, meu filho ficou, meu marido tá trabalhando, a gente já conhece as intimidades assim, mas não tinha se visto. Então a gente se
se viu, se confraternizou, e aí ela, peraí que eu vou te fazer uma surpresa. Eu falei, mas qual surpresa? Aí ela foi lá, pegou uma caixota assim, falou, olha, ocupou metade da minha massa aqui, mas eu fiz questão de trazer para você, né? Aí ela foi explicar a história, né, do surgimento do kit, né, agradecer em nome, né, do IP Santarém, ao IFB e aos estudantes que proporcionaram, né, esse resultado de um projeto, né, que foi implementado lá. E aí do meu lado estava o reitor, né, lá do Santarém, o João Motão, ele, pois, mas eu nunca recebi um kit desse, você está recebendo aí. A Fabrícia, ele tem todo o mérito, tá? Foi por intermédio dele, né, que esse projeto nasceu lá no Santarém. Então, eles são muito gratos ao IFB, né? Tanto que, nesse momento, eles já falaram, tem mais 2 vagas, né, para um programa de mobilidade para 2023, e a gente já está aí com o edital na praça, mas daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Sim, próximos capítulos. Eu queria que vocês falassem agora sobre profissional, né? Como que fica a visão de vocês agora? O que vocês acham que vão fazer daqui para frente? Quais os planos para o futuro? Como vocês acreditam que essa experiência vai mudar, né, o futuro profissional de vocês aqui no Brasil ou até fora dele, né, Anderson? Bom, a minha expectativa agora é continuar estudando e eu pretendo, agora que assim, a gente perde meio que o medo, depois que a gente vai a primeira vez, a gente vê que é possível, a gente perde o medo. Então eu quero tentar um mestrado fora, na Europa talvez, quem sabe. E assim, eu acredito que aqui no Brasil essa formação ela vai ser um diferencial para a gente profissionalmente, porque é uma formação que a gente teve uma experiência real em outro país, tendo contato com outras coisas, né, com outras práticas de ensino, e a gente vivenciou de fato. E eu acho que vai ser um diferencial para a gente no mercado do trabalho, né? Uhum. Isso que a Bruna falou de agora que a gente foi perder o medo, tem uma frase que me chamou muito a atenção quando eu cheguei lá no aeroporto de Lisboa, que é algo como os lugares que a gente não visitou são todos imaginários, algo assim, né? Se tornam reais depois que a gente conhece. E eu tive bem essa impressão mesmo, né? Antes a Europa era só uma história na minha cabeça. Ah, alguém foi pra lá, ah, é um lugar assim, assado. Você chega lá, vê que existe de verdade, é um lugar como, enfim, É tátil, né? é tátil, exatamente. É real, É né? Não é real. só no filme, né? Exato, não é só no filme. E profissionalmente, bom, como eu falei, ainda tem mais 1 ano e meio aí para terminar a graduação. Então agora eu estou escrevendo um PIBIC que eu já estou direcionando para a área que eu quero seguir. Não é da educação ambiental. Estou escrevendo esse PIBIC que já vai ser o meu TCC e espero que também uma porta para o mestrado. Quero muito fazer. Pretendo ir para a área de neuro ou de físio, que eu quero estudar biologia comportamental. E quem sabe aí conseguir uma bolsa, né, ou lá para fora, ou algum mestrado aqui mesmo, com alguma oportunidade de sanduíche, não sei. Enfim. E como a Bruna falou, né, a gente perde o medo de tentar alguma coisa lá fora. Então, se a oportunidade surgir, eu não vou pensar 2 vezes antes de abraçar. Então, para finalizar o bate-papo com vocês, né, porque o Anderson ainda vai falar, eu queria saber qual o recado que vocês deixam para os seus colegas, né, para os colegas do UFB que querem tentar um intercâmbio, qual o caminho, o que eles devem fazer, qual caminho devem trilhar para chegar a uma aprovação, né, no edital desses. Bom, desde que eu cheguei no IF, no primeiro ano, eu já sabia, porque eu via os editais anteriores e no meu campus eles falavam muito sobre essas oportunidades de mobilidade dentro do Brasil e fora. E o diferencial para passar nessas oportunidades é estudar. Então, é o básico, assim, faz o básico que funciona. Tem que estudar e tem que se dedicar. E, assim, valorizar e aproveitar as oportunidades. Não tenham medo, façam. Se vocês quiserem de verdade, vocês vão conseguir. Basta fazer e tentar. O primeiro passo, né? O essencial é dar o primeiro passo. É isso, se dediquem, procurem absorver o máximo que o campus, que o curso de vocês tem a oferecer. E, assim, buscar se aprimorar
cada vez mais. Não ficar só ali no... vou ficar só nas minhas disciplinas aqui, ir pra faculdade, acabou meu período aqui, tchau, vou para casa. Não, tenta mergulhar mesmo, né? Eu acho que isso é possível para todo mundo que está mesmo na parte mais avançada, assim, pro final do curso, mas principalmente para quem está entrando agora, aproveita desde o início. Se procura, se informa, se envolve, participa do teu campus aí que vai ter retorno. É isso. E peguem os certificados, porque eles são valiosos na hora da seleção. Com E certeza. organizem esses E certificados. organizem, Criem gente. uma pasta no Drive ou em qualquer dispositivo que Na vocês hora queiram. de se inscrever facilita bastante, Facilita né? Ter muito. esse Porque arquivo. A organização dessa documentação que vocês vão, né, adquirindo e esses certificados durante o curso é importantíssima na hora da análise. Sim. Porque não adianta dizer, eu participei do PIBIC, mas cadê a comprovação? A gente precisa da comprovação do que Sim. vocês estão fazendo para poder quantificar, né? E ao final classificar e dar o resultado. Organização é essencial para tudo, não só para essa documentação, mas pensa assim, daqui uns anos se eu precisar acessar isso aqui de novo, eu vou saber onde está, como encontrar. É muito mais fácil do que tá aquela bagunça de arquivos, coisa se perde ali no meio, então é isso. Anderson deu uma ótima dica. Legal, eu acho que essa conversa foi muito boa, né, para estimular os nossos estudantes que querem estudar fora, fazer um intercâmbio estudantil. Então, por isso que a gente quer conversar agora com o Anderson, né, que é o nosso assessor, para falar um pouco, orientar os nossos estudantes em relação a estudar fora. Primeiramente, a gente queria saber se tem uma média, Anderson, uma estimativa de quantos alunos do IFB até hoje já fizeram um intercâmbio, quantos já foram contemplados? Eu não consigo estimar desde o início do IFB, que foi ali no final de 2008, porque eu não estava na frente da pasta e não tenho esse número. Mas eu assumi a assessoria no segundo semestre de 2019, de lá para cá a gente deve ter tido já tido ou tendo, né, porque tem estudantes ainda em intercâmbio, Sim. cerca de 20 estudantes, né? Contando que de 2019 para cá tivemos uma pandemia no meio do caminho. Uhum. Então, 2 anos isso. parado, né? Parado não, que a gente conseguiu fazer mobilidade virtual. Então, algumas parcerias legal. aconteceram nesse período, Sim. principalmente com instituições colombianas, que a gente teve como fazer algumas ações, né, de mobilidade virtual. Mas a Bruna e o Lucas foram os primeiros estudantes a retomar, digamos assim, os programas de mobilidade. Num ano, inclusive, muito atípico, porque a gente estava no ano de orçamento enxutíssimo. Acho que não era enxuto, não, era o zero, né? Era gravidade zero, sem nada de orçamento. E aí eu contei com a sensibilidade da nossa reitora e das 3 pró-reitorias. Esse edital que saiu no ano passado, que eles participaram, foi uma divisão de bolo, né? Falei, gente, a gente precisa retomar os programas de mobilidade, intercâmbio, nossos estudantes precisam, a instituição tem essa necessidade. É rico, né, para o estudante, é rico para a instituição, pelo conhecimento que eles trazem. E aí a pró-reitoria de ensino, a de pesquisa e de extensão, mais a reitoria, né, a Luciana, dividiram as despesas, né, desse programa de intercâmbio e foi possível, né, a gente dar o pontapé inicial ou retomar o programa de mobilidade no IFB. Então, quero aqui agradecer, né, as 3 pró-reitorias e a própria gestão do IFB por essa sensibilidade com relação à internacionalização. Agora no IFB a gente está com a 2ª edição desse edital de mobilidade, que o Lucas e a Bruna participaram. Está nos mesmos moldes, o edital está quase que literal, o edital do ano passado. O ajuste foi só nas datas, o edital foi lançado dia 10 agora de abril, vai ficar aberto até dia 28. Ele é um edital um pouco chatinho, mas é possível, tá aqui a Bruna e o Lucas de prova que é possível você completar as tarefinhas, né, atender todos os critérios do edital e concorrer, né, às 2 bolsas. São 2 bolsas também, Isso. né? Quais são os pré-requisitos, Anderson, para participar desse edital? São, primeiro, ser estudante de graduação do IFB. Infelizmente, a gente não conseguiu contemplar todos os cursos de graduação do IFB, porque a gente fica em função dos cursos que a instituição parceira, no caso do Instituto Politécnico de Santarém, oferta. Então, todos os cursos que a gente consegue convergência, né, tanto do próprio curso quanto das componentes, das disciplinas dos cursos daqui com os de lá, a gente coloca no edital. Então, quase todos os cursos do IFB de graduação, né, estão contemplados dentro do curso, dentro do edital.
algum ou outro assim que não está, porque realmente não há. O Politécnico também não oferta o curso, nem tem componentes que tenham convergência, mas nos demais tem uma listagem, lá no edital tem lá a tabela 1 com a relação dos cursos e dos campi. Tipo, ano passado eram 8 campi que tinham cursos que eram contemplados. Esse ano a gente já conseguiu dar uma esticadinha, tem 9 campi. O único campi que não está contemplado é o do Recanto das Emas, porque não tem curso superior ainda. O Instituto está em fase de contratação de professores para ampliar a oferta de cursos e cursos superiores. Como critérios, estudante de graduação, ele precisa estar entre o segundo e o penúltimo período do curso. Por quê? Né? Porque a gente não aceita estudante de primeiro período. Porque o estudante ainda não completou, digamos assim, o primeiro ciclo de estudos, primeira nota. Então, a gente não tem como quantificar, né, o desempenho acadêmico dele se ele não tem ainda as notas do primeiro semestre. E do último semestre, porque no último semestre a gente não... a ideia é que o estudante volte para a instituição e ele ainda possa contribuir, né, trazer esse conhecimento que ele adquiriu durante a sua experiência internacional para a instituição. Então, a gente pega, digamos assim, né, o miolo, né? Sim, sim. O período que o estudante está mais engajado dentro da instituição. Então, ele ter essa vivência dentro da instituição é importante, que ele tenha um histórico, que ele participe de programas de extensão, programas de pesquisa, e que nessa documentação que ele vai apresentar, a gente consiga identificar o engajamento dele dentro do Instituto. Né? Isso não é do achismo do Anderson ou da comissão que vai avaliar, isso é métrica, né? E os critérios estão colocados lá no edital. Então, para cada um desses 3 critérios que eu coloquei, né, tem uma pontuação. Se ele apresentar um projeto de pesquisa, ele tem tais pontos, se ele apresentar um projeto de gestão, também tem tais pontos. A importância de comprovar, né, essa Isso. participação em cursos, enfim, projetos, né, ter tudo arquivado, né? Isso, ter tudo guardadinho. Se ele for importante para você durante a sua formação, guarde com muito carinho. Ele pode ser utilizado para o resto da sua vida, né? E esses editais estão publicados no site do IFB, não é isso? Sim, ifb.edu.br, para quem quiser acessar e já começar a se inspirar, né, com essas histórias aqui da Bruna e do Lucas para fazer um intercâmbio estudantil. Eu queria que você falasse um pouquinho, Anderson, sobre como que funciona esse trabalho de relações internacionais aqui no IFB, como você auxilia o aluno em todo esse processo, né? Desde o edital até que chegue ao destino. A gente tenta elaborar o edital tendo como referência o que já tem sido feito dentro da rede federal. Eu tenho a grata oportunidade de fazer parte de um fórum, que é o Fórum de Assessores de Relações Internacionais. Tem 41 assessores que trabalham nisso e a gente se ajuda muito. Né? Então, as oportunidades que aparecem lá na Paraíba, a colega lá, Mônica, Anderson, aconteceu isso, está acontecendo isso aqui, você tem interesse? Aí tem, vamos lá. Aí já me passa o edital, né, que eu já faço aquela análise, faço os ajustes, né, e faço as adaptações para o que o IFB necessita. Né? Somos rede, mas também somos, né, um indivíduo. Então, esse edital é montado de acordo com as necessidades da instituição e com as necessidades da instituição parceira. Né? Feito esse match, os critérios são apresentados de tal forma que o estudante possa ler com tranquilidade o que está sendo solicitado e correr atrás, né, de levantar essa documentação. O prazo, às vezes o prazo é tranquilo, mas às vezes o prazo é do nosso parceiro internacional, né, da instituição que está acolhendo o estudante ou está disponibilizando uma oportunidade. E aí tem vezes que o prazo tem 20 dias, 30 dias, está tranquilo, mas tem vezes que o prazo é de uma semana. E aí a gente tem que correr com isso. Então, a comunicação é fundamental, né? A comunicação do IFB é fundamental para que a gente consiga divulgar e disseminar essa informação, né, para a ponta, seja para o estudante, seja para o servidor. Então, o edital na praça, o estudante se inscreve, é feito a classificação, né, do que foi colocado como documentação nessa inscrição, e, ao final, é apresentado o resultado preliminar, você tem o tempo de recurso e, ao final, sai o resultado final do edital. E, durante o processo do edital, eu recebo vários e-mails, né? Até deixo aqui já o internacional@ifb.edu.br, internacional@ifb.edu.br, o e-mail da assessoria internacional, né? Que a gente sempre está
respondendo aos estudantes e à própria comunidade sobre oportunidades de internacionalização. O site da assessoria internacional, a página da assessoria internacional, que fica dentro do site do IFB. Dentro do site, da página principal, você tem uma abinha lá, assessoria de relações internacionais, clicou lá, a informação está toda categorizada. Por editais, né? Por editais, então você tem como identificar o edital que está vigente, o passo a passo do edital, então é muito tranquilo essa informação de ser encontrada. Me perdi no site do IFB, dá um Google, Assessoria Internacional IFB. Primeira resposta que você vê no Google está lá também, é fácil de encontrar. Eu sempre falo, o edital a gente faz com muita atenção, para que o estudante ou o servidor possa ler e identificar tudo que se precisa. Mas, se mesmo assim ainda surgir alguma dúvida, internacional@ifb.edu.br é o canal. Isso aí. Eu queria saber, na sua visão, qual a importância, Anderson, do intercâmbio para o estudante? Você, como uma pessoa que fez intercâmbios, né, também, o que você acha que é mais rico nesse processo, sabe, de estudar fora, de morar fora, de aproveitar outra cultura, conhecer os costumes de lá, enfim? Bem, eu tive a oportunidade tanto de fazer intercâmbio no meu mestrado, fiz intercâmbio em Portugal, na Universidade de Lisboa, e há um tempinho atrás eu fiz um outro intercâmbio para estudar inglês em Toronto, gostei e pedi afastamento do IFB por quase um ano para interesse pessoal, né, para vivenciar um ano, né, de imersão no Canadá. E para mim foi um divisor de águas, né? Foram 3 divisores de águas assim na minha vida, porque eu tive acesso a uma outra cultura, tive acesso a uma outra língua, tive acesso a outros perrengues, né, que a gente não passa aqui. Eu acho que se o podcast fosse de 2 horas aqui, Só os falando jovens dos aqui casos, tranquilamente né? tinham material para apresentar aqui de tudo que viveram, né, de coisas boas e de perrengues também, que no final tudo é aprendizado, né? Então eu acho que quando a gente se propõe a vivenciar uma nova realidade, uma nova experiência, invariavelmente a gente volta diferente, né? A gente se torna diferente, a gente expande nossos horizontes, nosso conhecimento, a gente se torna mais tolerante, mais respeitador, né, dos costumes e da diversidade, e acho que com isso a gente cresce e quem está próximo da gente também cresce. Porque quando você volta, você vai conversar com sua mãe, com sua amiga, com sua colega de trabalho, né? Você vai implementar aquilo que você vivenciou e aprendeu dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente profissional ou acadêmico. Então, isso traz mudanças de vida para você e para aqueles que estão próximos. Você tem algum relato para finalizar aqui de algum aluno, estudante que voltou e hoje mora fora, né, definitivamente, ou que tenha sido impulsionado de alguma forma por esse intercâmbio, sabe? Que, enfim, tomou esse caminho, né, de morar fora realmente. Por coincidência, antes de vir para cá, eu estava vendo o Joy. O Joy é uma semana de... Eu não estou lembrado do nome, me perdoe. Edilson, lá do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Mas é um evento virtual que apresenta as ações de internacionalização e as possibilidades lá no Triângulo Mineiro, né? E aí eu estava ouvindo o depoimento de um estudante que ele é lá de Paracatu, né? E ele fala, a minha perspectiva de vida quando eu era mais novo era jogar bola e tocar minha vida aqui mesmo em Paracatu, né? Só que aí apareceu na minha frente o tal do Instituto Federal, né? E aí eu vi que dentro do Instituto tinha várias possibilidades, eu vi que talvez teve um edital, né? Ele participou de um programa chamado Jovens Embaixadores, Sim. da Embaixada do Governo dos Estados Unidos, né? Ele falou, vou participar, mas não sei se vai dar certo. Não, deu certo, né? Aí ele foi para os Estados Unidos participar do programa, depois voltou, ele falou, agora eu quero ver se eu vou mais longe, vou tentar me inscrever para Harvard. Harvard é uma das melhores universidades do mundo, né? E aí ele viu quais eram os critérios, se preparou bastante, né? Falou, eu vou, né? Ele não estava mais na dúvida não, dessa vez ele falou, eu vou. Né, que o danado foi. Decidido, né? Decidido. Passou em Harvard, né, e hoje estava dando depoimento dessa trajetória que começou, né, dentro do Instituto Federal e hoje ele já ganhou o mundo. Ele mora em Boston, né, hoje e está, né, fazendo a sua faculdade digamos assim, numa guinada de vida, né, de 180 graus.
Então, esse é um exemplo que me veio aqui à mente agora E dentro da rede e dentro da rede federal, né? federal, né? Legal. Então, ele Então, é uma está bem história de encaminhado. inspiração, né, Anderson? E me emociona, assim, eu fico muito feliz em ver que o Instituto Federal, né, de Brasília propicia essas oportunidades. Vejo que a educação é um caminho virtuoso, né, e que eu não tenho experiência de quem tenha entrado na educação tenha se dado mal, assim, né, ou tenha Não sido tenha se não tenha se encantado, né? encantado e nem tenha, quando quer, né, conseguido as oportunidades. Então, realmente, vocês estão de parabéns, né? Eu fico muito Parabéns pelo feliz kit, e muito grato a meninos. vocês pela disposição, né? Espero que outros estudantes que estão aqui do IFB, que também possam nos ouvir de outras instituições de ensino, né, e tenham esse desejo, né? Olhem aqui. Dá Se certo, né? inspirem. Isso aí. Então é isso, gente. Nós encerramos nossa conversa de hoje, né? O que a gente espera, o que motiva realmente a criação desse podcast, desse episódio, né, especificamente, é que vocês tenham inspiração, dedicação, garra para estudar, para se dedicar ao que quer, com muito afinco, né? Porque aqui no IFB você tem essa oportunidade de estudar fora, de morar fora, dentro do campus você tem N oportunidades de estudar, de sair daquele quadradinho, né, do que se espera de um estudante. É isso, boa sorte para vocês, parabéns, meninos, obrigada pela participação e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.